Fala galera, damos início aqui a mais um módulo do nosso curso Faixa Branca. Para quem ainda não sabe, o nosso módulo Faixa Branca é um curso para iniciantes que querem começar a entender sobre o mercado de capitais. Se ainda não assistiu, recomendamos fortemente que assistam às séries anteriores, pois elas são sequenciais. Tá certo, pessoal? Vamos lá, solta a vinheta. Pessoal, dando início aqui na nossa aula, essa aula é uma aula de continuação do módulo anterior. No módulo anterior a gente falou um pouquinho de teoria e hoje eu vou mostrar na prática como fazer aquelas análises baseadas nos indicadores fundamentalistas que nós aprendemos no anterior, tá? Então vamos lá. Nós iremos utilizar dois sites, né, a b3.com.br, que é o nosso site da Bolsa, e o site Fundamentos, né? Então Fundamentos é um site que a gente recomenda e a gente usa bastante aqui na nossa análise, que a gente entende que é um site simples e bem atualizado, tá certo? Lembrando que a gente não tem nenhuma ligação e não recomendamos A, B ou C, apenas utilizaremos aqui na nossa mentoria. Então vamos lá. Primeiramente, a gente gosta sempre de analisar uma empresa, entender sobre o setor, o que a empresa faz, o que ela não faz, como que ela está se posicionando em relação ao setor, que nicho que ela trabalha, qual é o histórico dessa empresa desde a fundação. Então é muito importante que, além de fatores macroeconômicos que vocês analisem do momento do país que aquela empresa se encontra, vocês analisarem o setor e depois a empresa, para saber se ela já esteve presente em fraudes, etc e tal, qual que é a história, quem são os fundadores, como que foi essa sucessão, como que foi desde o IPO na bolsa. Então é muito interessante que vocês analisem esses setores. Eu vou pular um pouquinho essa parte até para o vídeo não ficar muito longo e vou direto ao ponto. Então, entrando na B3 e clicando na lupinha, eu escolho a empresa que eu quero analisar. No caso, hoje eu vou colocar aqui a Cyrela. Eu coloco o código dela, Ciri3, e quem não souber o código pode escrever o nome aqui, que vai aparecer da mesma maneira, e aperto o Enter. Ele vai carregar aqui já a empresa, eu vou clicar nesse botãozinho Saiba Mais. Após esse processo, eu primeiramente, como eu já expliquei em vídeos anteriores, eu vou entender em que nicho essa empresa está enquadrada. No caso a Cyrela, como vocês podem bem ver aqui de forma destacada, ela está no novo mercado. Então isso é uma coisa boa, ela tem um nível legal de governança corporativa, ela já segue as regras do novo mercado, principalmente de Tag Along, que a gente também vai falar em outros vídeos, mas acho que eu já daria um ponto positivo aqui para a Cyrela, que ela está situada aqui no novo mercado. Seguindo um pouquinho mais aqui, apresentando o site, a gente tem aqui o nome dela no pregão, né? O código de negociação. Então, no novo mercado a gente sabe que só existe empresas ordinárias, tanto os acionistas preferenciais como os ordinários têm o mesmo direito, a gente já aprendeu isso em vídeos anteriores. CNPJ, a classificação setorial, né? Então a gente vê que é uma empresa no setor de construção civil. E aqui, para quem não tem ferramentas de análises gráficas, ela já coloca um gráfico mostrando a cotação e histórico da empresa aí ao longo do tempo. Tá certo? Descendo aqui um pouquinho, vou ter a parte de contato, plantão de notícias, então todas as notícias relevantes a empresa publica aqui com um delay de 15 minutos, como vocês podem ver. Aqui a questão do compliance, né? Então, inclusive a Cyrela deve tomar alguma multa recente aí por alguma infração que ela ocorreu, um atraso de balanço ou outra coisa. Eu sinceramente não sei qual foi o motivo, não vou entrar nesse detalhe. Aqui a gente fala um pouquinho dos dados econômicos financeiros, que eu vou pular essa parte porque eu vou analisar esses dados de forma resumida lá no Fundamentos futuramente. Isso aqui me interessa, posição acionária, né? Então aqui eu consigo ver se é uma empresa estatal, quem são os donos, se o controlador são fundos, é uma pessoa física, para aí sim eu aprofundar qual é o histórico desses fundadores, desses controladores e desses decision makers que a gente chama, desses caras que tomam decisão na empresa. Então, olhando aqui, a gente vê que o Eli Horn, né, que é o fundador da Cyrela, que a gente sabe, ele tem uma participação aqui de 18%, provavelmente isso aqui é uma holding dele, que também tem uma participação de mais 5%, EH Capital, que são as iniciais dele, deve ser uma outra holding, e o BlackRock, que é um fundo aí que está presente em muitas empresas, que vocês vão
deparar. Então a gente sabe que o fundador que está aí no dia a dia, ele faz parte do quadro societário da empresa, e isso é uma coisa bacana, sabendo que a empresa carrega as raízes e o cara tem uma participação ainda no negócio, né? Então acho que eu daria mais um ponto positivo para a Cyrela, baseado nesse fator. Tá? Então uma outra coisa interessante que também aqui tem no site, né, é o número de pessoas físicas e jurídicas que detêm participação nessa empresa, e um pouquinho mais para baixo a composição total do capital social dessa empresa. Então a Cyrela tem hoje 399.742.799 ações em negociação aí no mercado, tá certo? Então, para a gente saber o valor de mercado da Cyrela, como a gente já aprendeu anteriormente, que é o market value, eu pegaria aqui as ações ordinárias e a quantidade de ações ordinárias e multiplicaria pela cotação atual, pelo último negócio que foi feito na empresa, que no caso aqui, ó, 28 e 26. Com essa multiplicação, vocês teriam o valor de mercado da Cyrela. Agora, aqui no site Fundamentos, que é o outro site que eu recomendei no início do vídeo, que é o site que a gente vai utilizar hoje para fazer as nossas análises, iremos falar um pouquinho dos indicadores que a gente já aprendeu. Então, primeiramente, eu acho interessante sempre a gente olhar aqui o patrimônio líquido da empresa. Então, aqui no caso eu estou no Colégio Ser, eu vou voltar para a Cyrela, que é onde a gente estava falando anteriormente no site da B3, dando continuidade à análise. Então, o que eu gosto de olhar primeiramente? O patrimônio líquido da empresa. Então, a gente já olha aqui que a Cyrela, ela tem um patrimônio de 6 bilhões de reais, aqui, ó, 6,2 bilhões de reais. Então, esse patrimônio, a gente vai fazer uma analogia com a dívida líquida da empresa. A dívida líquida da empresa está em 549 milhões de reais. Óbvio que cada setor tem sua peculiaridade, cada empresa tem suas especificações e necessidades e tomada de dinheiro e custo de capital, mas assim, se eu tivesse uma regra de bolso, eu não gosto que a dívida líquida da empresa seja maior do que 30% do patrimônio líquido. Então a Cyrela, a gente pode ver aqui que 500 milhões de reais, nós estamos falando de uma dívida líquida de menos do que 10% do patrimônio da empresa, que seria mais um ponto positivo aí em termos fundamentalistas para a Cyrela. Outra coisa legal da gente olhar aqui é a receita líquida da empresa. Então a receita líquida é tudo que a empresa vendeu no ano tirando os impostos. Então a gente vê aqui uma receita líquida de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Eu gosto também de regra de bolso, que a receita pelo menos seja 1 para 1 com patrimônio líquido. Mas óbvio que a gente tem que entender que foi um momento de pandemia, que as vendas desaceleraram, principalmente aí no mês de março, abril, foram super baixas. Então eu daria um desconto nesse ponto aqui para a Cyrela. Lembrando também, pessoal, que cada setor vai ter uma especificação. Por exemplo, um setor de transmissão, que a empresa tem um investimento muito alto, transmissão de energia elétrica, que a empresa faz um investimento inicial muito alto. E depois que ela vai recuperar com um contrato lá, uma concessão de 50 anos, ela vai recuperar aquele investimento. Esse tipo de empresa, eu não posso esperar um patrimônio igual à receita, porque a gente sabe que ela tem um investimento inicial em ativos, em estruturas grandes nesse primeiro momento, para depois ter um longo período de tempo para usufruir daquele investimento feito, tá? Mas assim, em regra geral, se eu fosse classificar uma regra de bolsa, eu colocaria que o patrimônio líquido tinha que ser 1 para 1 com a receita líquida, certo? Outra coisa legal é a gente olhar aqui o lucro líquido. Óbvio que se aqui tivesse negativo, significaria que a empresa deu prejuízo. Então a Cyrela, mesmo com faturamento baixo em relação ao patrimônio, a gente pode ver que ela teve um lucro bem relevante. Bruno, como que você consegue ver isso? No ROI. O ROI, a gente vai ver mais para frente, que é a sigla, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então a gente vê aqui que ela está em 26%. Então, fazendo essa analogia, que a empresa deu lucro, isso já é uma coisa muito boa em relação ao patrimônio dela, foi bom. A gente precisa entender se ela teve alguma venda de ativo, se ela vendeu algum terreno, que foi um lucro fora da curva, foi um lucro que não é uma coisa recorrente. Por isso que não é interessante você olhar só o número e o histórico disso. Esse ROI, ele todo ano é 26%? Não sei. Então você precisa analisar
além de analisar o número pontual do momento, você analisar o histórico para a gente expurgar alguma variação, algum evento aberrante, um outlier aí que a gente chama no mercado, tá certo? Outra coisa que a gente aprendeu lá no nosso módulo anterior é olhar para o dividend yield. O dividend yield aqui da Cyrela está em 6,4. O que significa esse número, como a gente já aprendeu? Se eu comprar essa ação agora por 28,26 e a Cyrela conseguir manter o mesmo lucro e a mesma distribuição de dividendos do ano anterior, quanto que esse capital meu vai me rentabilizar sem imposto de renda, independente da variação da ação ou não? 6%. Óbvio que aquele cara que comprou a Cyrela lá, como muita gente no nosso grupo de mentoria, a R$12 no auge da crise do Covid, vai ter uma rentabilidade muito maior, né? Porque ele entrou com um preço melhor. A gente já aprendeu lá que o dividend yield é uma fração. Então, gente, de forma bem resumida e simples, para vocês que estão começando, eu não vou entrar fundo aqui nos outros indicadores fundamentalistas, porque eu acho que é uma coisa mais avançada para a gente, e como o intuito desse módulo aqui é a gente fazer algo simples para analisar uma empresa, eu acho que essas informações já são suficientes, pelo menos para você saber se está comprando uma empresa que é boa pagadora de dividendo, que é uma empresa que está endividada, que é uma empresa que tem uma receita coerente com o patrimônio. Então são coisas pequenas que a gente consegue analisar de forma muito rápida para já ter uma noção de como funciona. E além disso, né, pessoal, a gente também analisou nesse vídeo se a empresa está em novo mercado, nível 1, nível 2, se tem ação ordinária preferencial, qual é o código, quem são os acionistas. Então acho que já são informações que já são suficientes para vocês não entrarem no escuro, não simplesmente pegar uma análise de um parecer de um analista e fazer uma compra. Tá? Então dá pra gente saber que mundo que a gente está entrando. Pessoal, eu agradeço vocês, se gostaram desse vídeo, deixa aquele like, faz um comentário, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e esse vídeo chegar cada vez mais para o maior número de investidores que estão começando nesse mundo de mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí, obrigado pela oportunidade.